Lição número 160. Estou em casa. O medo é estranho aqui. O medo é um estranho para os caminhos do amor. Identifica-te com o medo e serás um estranho para ti mesmo. E assim és desconhecido para ti mesmo. O que é o teu ser permanece alheio para aquela parte de ti que pensa que é real, mas diferente de ti mesmo. Quem poderia ser são em tal circunstância? Quem, se não louco, poderia acreditar que é o que não é e julgar contra si próprio? Existe um estranho em nosso meio, vindo de uma ideia tão estranha à verdade, que fala uma língua diferente. Olha para um mundo que a verdade desconhece e compreende o que a verdade considera sem sentido. Ainda um estranho, ele vem sem reconhecer a quem vem, mas ainda afirma que a sua casa lhe pertence, enquanto aquele que está em casa é agora o estranho. No entanto, como seria fácil dizer: esta é a minha casa, aqui é o meu lugar, e não partirei, porque um louco me diz que tenho que ir. Que razão haverá para não dizeres isso? Qual poderia ser a razão, exceto que convidaste este estranho a tomar o teu lugar e permitiste que fosses um estranho para ti mesmo? Ninguém se deixaria desapossar tão desnecessariamente, a menos que pensasse que existe outro lar mais adequado ao seu gosto. Quem é o estranho? É o medo? Ou és tu que é tão inadequado ao lar que Deus proveu para o seu filho? Acaso o medo é próprio de Deus, criado à sua semelhança? Acaso é o medo que o amor completa e pelo qual é completado? Não há nenhum lar que possa abrigar o amor e o medo. Não podem coexistir. Se tu és real, então o medo tem que ser uma ilusão. E se o medo é real, então tu absolutamente não existes. Nesse caso, com que simplicidade a questão é resolvida? Aquele que tem medo apenas negou a si mesmo e disse: sou o estranho aqui, e assim deixo o meu lar a alguém que se parece mais comigo do que eu mesmo, e dou-lhe tudo o que eu pensava me pertencer. Agora ele é exilado por necessidade, sem saber quem é, incerto de todas as coisas, exceto disto, de que ele não é ele mesmo e que o seu lar lhe foi negado. E agora, o que procura ele? O que pode achar? Um estranho para si mesmo não pode achar um lar onde quer que o procure, pois ele mesmo fez com que o retorno fosse impossível. O seu caminho está perdido, a não ser que um milagre venha buscá-lo e lhe mostre que agora já não é um estranho. O milagre virá, pois o seu ser permanece no seu lar. Não convidou nenhum estranho a entrar e não se tomou por nenhum pensamento alheio. E ele chamará o que é seu para si mesmo em reconhecimento do que lhe pertence. Quem é o estranho? Não será aquele por quem o teu ser não chama? És incapaz de reconhecer esse estranho no teu meio agora, pois deste a ele o teu lugar de direito. Entretanto, o teu ser tem tanta certeza do que lhe é próprio quanto Deus de seu filho. Ele não pode estar confuso a respeito da criação. Tem certeza do que lhe pertence. Nenhum estranho pode ser interposto entre o seu conhecimento
e a realidade de seu filho. Ele desconhece estranhos, tem certeza acerca do seu filho. A certeza de Deus é suficiente. Aquele que ele conhece como o seu filho pertence ao lugar no qual ele o estabeleceu para sempre. Ele respondeu a ti que perguntas: quem é o estranho? Ouve a sua voz te assegurar, de modo quieto e seguro, que não és um estranho para o teu pai e nem o teu Criador se fez um estranho para ti. Aqueles a quem Deus uniu permanecem para sempre um só, em casa com Ele e não estranho para si mesmo. Hoje, damos graças por Cristo ter vindo procurar no mundo pelo que lhe pertence. A sua visão não vê estranhos, mas contempla os seus e alegremente se une a ele. Eles o veem como um estranho, pois não reconhecem a si mesmos. Mas, ao dar-lhes as boas-vindas, se lembram, e ele os conduz gentilmente de volta ao lar, que é o lugar que lhes é próprio. Cristo não esquece ninguém. Não falha em te dar nenhum só dos teus irmãos, para que te lembres, para que o teu lar possa ser completo e perfeito, tal como foi estabelecido. Ele não te esqueceu, mas tu não te lembrarás de Cristo até olhares para tudo como ele o faz. Todo aquele que nega o seu irmão está negando a ele e recusando-se assim a aceitar a dádiva da vista, através da qual vem a salvação. O seu ser é claramente reconhecido e o seu lar relembrado. Se a gente pegasse só essa primeira parte do título desta lição, que é Estou em casa, e aceitasse e compreendesse só esse pedacinho, aceitando isso como verdadeiro mesmo, como a realidade que já é e que sempre foi, não perceberíamos mais o medo, né? Não nos envolveríamos mais com o medo. O medo seria de fato a coisa mais estranha para nós. Então vamos ver o que é estar em casa. O que é estar em casa? Estar em casa é estar em Deus, é estar na vida, na existência, é estar acontecendo, vivendo, existindo, é ser o que Deus é compartilhar do ser de Deus, da única vida, é ser o que se é ser a imagem e semelhança de Deus, né? É ser o que foi criado para ser. É isso. E quem que está em casa então? É a Bruna? É o personagem? É o corpo? Não, é Cristo. É o Filho de Deus, é o ser de Deus que é o nosso ser real. É a criação de Deus, a extensão de Deus, que é a realidade, que é a vida, que é a existência, que é Cristo. Essa existência, este ser, né, real, que a gente fala que é Cristo, nunca mudou, nunca deixou de ser o que é. Sempre esteve em casa, sempre esteve em Deus. O céu e o reino de Deus sempre foi o que é, nunca mudou, nunca foi alterado. Então, o que é, é. O que sempre foi, sempre será. Mas o que acontece? Lembra que teve uma ideia de separação que não teve e não tem significado? Lembra? Tá. Só que desta ideia de separação surgiu como efeito uma consciência de ser separado. E é aqui que o medo mora. É aqui o lar do medo, na consciência de separação. Essa consciência de ser separado, né? Esse senso de ser separado é o medo. Ou seja, olhar para o mundo separado, né? Onde tudo é separado.
E acreditar nisso, que isso é a realidade, isso é o medo. Olhar para esse corpo aqui e acreditar que ele é a existência, isso é o medo. Acreditar que eu sou a Bruna, isso é o medo. Acreditar que tudo nesse mundo, pai, mãe, família, trabalho, profissão, o gato, o cachorro, o periquito, acreditar que tudo aqui existe, que está acontecendo na verdade, é o medo. Percebe? Ter consciência de separação é o medo. Ter um senso de separação é o medo. Acreditar que essa separação é real, que ela aconteceu de verdade, é o medo. Só que veja uma coisa, a realidade, né, que é o céu, que é a existência, não mudou. Cristo, que é a extensão de Deus, a criação de Deus, que é o nosso ser real, nunca mudou. É a consciência que está ciente da ideia de separação. É a consciência que se tornou ciente de ser separada, de ser a Bruna, de ser o indivíduo, mas ela não está separada. Ela não se tornou separada, ela não se tornou uma outra coisa diferente. Ela continua em Deus, ela continua no reino de Deus, existindo no reino de Deus, fazendo parte da única existência, mesmo que esteja iludida, mesmo que esteja acreditando na separação, com este senso de separação, ela continua em Deus. E essa é a correção que você precisa fazer, né? É se ver na totalidade, é se ver em Deus, se reconhecer na verdade e não mais como um ser separado. É ter consciência da totalidade, do céu, da realidade e não mais de uma ilusão. O convite da lição de hoje é estar posicionado na certeza da totalidade e não mais na certeza de separação. A separação é o estranho, né? E tem que ser estranha para você. Mas ela só é estranha, o medo, que é a separação, só é estranho quando a consciência é de totalidade. Quando a fé, quando a certeza é Deus, né? Quando a existência é Deus, né? E aí essa existência é a existência imutável, né? Porque Deus é a imutabilidade. E então, a partir dessa certeza, né, que você coloca em Deus, na única existência, quando você coloca essa certeza de que não houve separação, de que não há separação, de que você está em Deus e não em um corpo, é que você vai olhar para o corpo já de fora, sabendo que ele é a ilusão de separação, que ele é a ideia de medo, mas que não é real. Você olha para o corpo, para o mundo, para situações, sejam elas o que forem, sabendo que são ilusões, não é a verdade. Porque a única verdade é Deus, é Cristo, é o ser, né, que é o que compartilhamos com Deus. Então, estar em casa é ser Cristo, é ser a imagem e semelhança de Deus. E para este ser real, na qual somos por meio do Espírito Santo, quando, né, essa consciência ela se identifica totalmente com essa mentalidade que nos foi dada por Deus, que é o Espírito Santo, para esse ser, para essa mentalidade, o medo ele não faz nenhum sentido. O medo é totalmente sem significado. O medo não existe. E isto é, toda essa demonstração de separação, de que a separação aconteceu, ela não é real, ela não faz nenhum sentido, ela não existe. Isso tudo, né, é muito estranho quando a percepção é a totalidade, quando a mentalidade é a totalidade, quando a mente é o Espírito Santo.